No dia desse mundo, começando a partir agora, naquele lugar da igreja, no universo de Deus, assimilar a palavra do Senhor, que nós vamos pegar nessa manhã, que é João, o Evangelho de João, capítulo 13, você está na sua casa, abra sua Bíblia, você quer acompanhar a palavra, João 13, onde nós vamos estar falando hoje sobre o novo nascimento, a necessidade de cada pessoa nascer de novo, de morrer para esse mundo, morrer aquela criatura pecadora e ter agora um novo nascimento em Deus. Nascer gerado de Deus, não é gerado da mulher, não é gerado do pecado gerado nesse mundo, mas gerado de Deus, nascido de Deus. Porque ninguém há nesse mundo que possa dizer que recebeu o Espírito Santo sem ter nascido de novo. Ninguém. A Bíblia contradiz a pessoa que diz que tem o Espírito Santo, mas ainda mente, ainda fala palavrões, ainda engana, ainda trapaceia, ainda rouba. A Bíblia contraria a pessoa que diz que tem o Espírito Santo e ainda continua a mesma pessoa pecadora que era do passado, continua a mesma ainda. É impossível que a pessoa seja batizada pelo Espírito Santo se ela não morrer para esse mundo, se ela não negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É deixar de fazer a minha vontade. Eu quero enganar, mas eu não engano, eu me nego. Eu tenho que mentir, mas eu não minto, eu me nego. Eu tenho desejos carnais sobre fornicações, adultérios, prostituições, mas eu me nego, eu não faço. Então ninguém há nesse mundo que possa dizer que tem o Espírito Santo se ainda faz essas coisas. Porque o Espírito de Deus, a Bíblia garante que o Espírito de Deus não habita em templo sujo. Então não há ninguém que possa dizer que tem o Espírito Santo se ainda continua com a vida errada, ainda continua em pecado. É impossível que a pessoa receba o Espírito Santo sendo um templo sujo. Todos nós precisamos primeiro nos purificar, nos santificar, nos limpar, para que o Espírito de Deus possa habitar dentro de nós. Uma pessoa que ainda mente, uma pessoa que ainda se prostitui, uma pessoa que ainda trai, uma pessoa que ainda engana, que trapaceia, ela não receberá o Espírito Santo de forma alguma. A Bíblia contraria a pessoa que diz que tem o Espírito Santo se ainda ela age dessa forma. Então nós vamos ler aqui no livro de João, no capítulo 3, você que está na sua casa, quer acompanhar, abra então a sua Bíblia, em João 13, o Evangelho de João, capítulo 3. Aqui você vai entender tudo aquilo que eu falei antes da pregação, a gente começar a ler a palavra de Deus. Que é impossível a pessoa ser batizada se ela não negar-se a si mesma, se ela não morrer para esse mundo, se ela não tiver um novo nascimento, se ela não for gerada de Deus, se ela não tiver a natureza divina. Então diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ele era o príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus, porque ele tinha medo de ser visto, para que os outros judeus não viessem colocar ele contra a parede. Então ele tinha uma espécie de medo e vergonha de ser visto falando com Jesus. Então ele foi de noite, na calada da noite, escondido, falar com Jesus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Quer dizer, os sinais que Jesus fazia, ninguém pode fazer se Deus não for com a pessoa. Existem os falsos sinais, os prodígios de mentiras que a gente vê. Mas os verdadeiros sinais que vêm de Deus, ninguém pode fazer se Deus não for com essa pessoa. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer,
primeiramente, para mim, abrir meu entendimento espiritual, para que se abram meus olhos espirituais, para que eu consiga ler a Bíblia e entender, que ninguém consegue entender a Bíblia se não tiver discernimento. E quando eu sou batizado, quando eu me batizo nas águas, eu estou deixando a velha criatura para trás. Então começa a nascer uma novidade de vida para mim. Eu começo a tomar conhecimento de coisas que eu não conhecia antes. Então eu começo a ter uma novidade de vida. Uma novidade de vida. Meus olhos espirituais se abrem e eu começo a enxergar o reino de Deus. Eu ainda não entrei. No batismo nas águas eu ainda não entrei. Eu apenas começo a enxergar o reino de Deus. Eu começo a ter entendimento. Começo a abrir meu entendimento. Eu ainda não entrei. Aqui diz que, na verdade, digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Claro que ele estava falando carnalmente, por isso a necessidade do discernimento, por isso a necessidade de abrir-se o entendimento. Aquele Nicodemos não tinha entendimento de Deus, não tinha entendimento da palavra de Deus, não tinha mente de Cristo. Então eu não entendia nada. E ele chegou e disse, mas como é que um homem velho vai nascer de novo? Porventura pode tomar entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ninguém tem acesso, ninguém pode entrar no reino de Deus se realmente essa pessoa não é nascida da água e não é nascida do Espírito Santo. Quando eu me batizo nas águas eu começo a vir o reino de Deus, porque a velha criatura morreu. Por isso que muitos não veem o reino de Deus, porque na verdade não matam a velha criatura no batismo das águas. Apenas tomam um banho, né? Entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Não houve um arrependimento da parte da pessoa. Ela sai dali e continua fazendo as mesmas coisas, um pouco menos talvez do que ela fazia antes, mas continua fazendo coisas erradas. Então a velha criatura ainda está nela. A velha criatura ainda não foi morta, ela ainda não negou-se a si mesmo. Então, para ela poder ter o discernimento, assim como Nicodemo não tinha e ela passar a ter, é necessário que haja o batismo nas águas, primeiramente, para que então haja o arrependimento. Porque quando há o arrependimento, porque o que é necessário não é o fato da pessoa entrar na água e sair molhada da água. O que realmente, o que Deus quer, o que interessa é o arrependimento. Foi que a pessoa se arrependeu, porque quantos são os que já desceram as águas e não se arrependeram? Mudou alguma coisa? Não mudou nada, continua sendo pecador, porque a água não mudou ela. A água não tem o poder para mudar ela. A água não tem o poder para matar a velha criatura, mas o arrependimento tem. Então, quando há um verdadeiro arrependimento por isso, muitos às vezes questionam que o ladrão na cruz, ele não se batizou nas águas, e ele entrou no reino de Deus. Por quê? Porque houve o quê? O arrependimento. Ele não se batizou nas águas, mas ele se arrependeu. E é isso que importa, é isso que é necessário que a gente faça, o verdadeiro arrependimento. Então, o ladrão na cruz, um deles, o outro não se arrependeu, mas aquele que diz que Jesus disse para ele, hoje ainda estarás comigo no paraíso, foi aquele que se arrependeu. Foi aquele que se arrependeu. Então, há necessidade do arrependimento. O arrependimento está acima do descer nas águas. Descer nas águas é simbólico, mas o arrependimento tem que ser uma coisa verdadeira. O descer nas águas, ele é simbólico. A água não tem poder para matar a velha criatura. A velha criatura só vai ficar nas águas quando verdadeiramente aquela pessoa tem consciência do que ela está fazendo. De que realmente ela quer morrer com o pecado, ela quer morrer para esse mundo, ela quer morrer para as coisas erradas, e agora ela quer ter uma nova vida com Deus, ela quer ser uma nova pessoa, uma nova criatura, agora ela quer ser uma pessoa nascida de Deus. Então diz assim,
o que é nascido da carne é carne. Então todos nós nascemos da carne e somos carnais. A pessoa não tem como dizer que ela é de Deus se ela ainda é carnal, porque ela nasceu da carne, ainda é carnal. Mas quando ela morre para a carne, que ela nega-se a si mesma, que ela deixa de fazer a vontade dela para fazer a vontade de Deus, que ela deixa de reinar-se em si mesmo e deixa Deus reinar dentro dela, quando ela se humilha, quando ela reconhece que ela precisa descer, então Deus passa a reinar dentro dela. Aí sim ela se torna um filho de Deus. Então nós vamos ver isso lá em Romanos, daqui a pouquinho. Então diz assim, o que é nascido da carne, ele é carne. O que é nascido da carne, é igual a carne, a natureza dele é carnal. Mas o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, o que é nascido do Espírito, que se é com E maiúsculo, é o Espírito de Deus que está sendo falado, né? O que é nascido do Espírito, ele é uma pessoa espírito, ele é espiritual. Aí Jesus disse, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. De que é necessário, é uma necessidade da pessoa, se ela quer salvar a sua alma, se ela quer ter um encontro com Deus, se ela quer ter vida com Deus, se ela quer ter aliança com Deus, é necessário que ela nasça de novo. Ela vai ter um novo nascimento. Dessa vez ela vai ser o que? Gerado de Deus. Gerado da natureza divina. Não é mais gerado da carne. Porque todos que são nascidos da carne estão destinados à morte eterna. Todos que são nascidos da carne não receberão a salvação, se não se arrependerem e matarem a carne. Porque a carne não leva para o céu. Entendam isso. A carne não nos leva para o céu. A carne impede a salvação da nossa alma. Por isso que a carne tem que ser mortificada. Por isso que a carne tem que morrer em nós. E que vive em nós o Espírito, não a carne. Que reine em nós o Espírito e não a carne. Porque a carne vai nos tirar da salvação, vai nos tirar o direito de nos salvar. A carne vai impedir a salvação da nossa alma. Por isso a carne precisa morrer. Por isso que Jesus diz, é necessário que tu nasças de novo. Que tu venha a ser gerado do Espírito agora. Então, aí Deus vai se tornar uma pessoa espiritual, uma pessoa selada, uma pessoa que o Espírito de Deus está nela, e o Espírito de Deus está numa pessoa, e a pessoa se arrependeu dos seus pecados, e ela é uma nova criatura, essa pessoa está garantindo a sua salvação. Mas não vá atrás do diabo, porque muitas vezes o diabo diz em algumas igrejas por aí, principalmente igrejas pentecostais, não estou falando mal, mas eu tenho que pegar a verdade, se está errado de falar, que uma vez salvo, sempre salvo. Na verdade, nem se arrepender do pecado, nem largar as coisas erradas e se garantem salvo. Uma vez salvo, sempre salvo, coisa nenhuma. Eu sou um pastor, mas até o último instante, eu tenho que estar bem com Deus. Porque o dia que eu falhar, eu não estiver bem com Deus e eu morrer, eu não serei salvo. Porque do jeito que eu for encontrado, é que vai valer para Deus. O jeito que eu for encontrado, é que vai garantir ou a minha salvação ou a minha morte eterna. Como eu for encontrado naquele dia. Por isso que não tem esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Eu tenho que sempre estar correndo atrás da minha salvação, todos os dias. Eu relaxei, vamos dizer assim que eu relaxei, né? Está demorando muito para me morrer, está demorando muito para o arrebatamento, e eu relaxei, mas aconteceu o arrebatamento, ou eu caí morto, a carne morreu. Para onde irá minha alma, se eu não estava preparado para a salvação? Se eu não estava preparado para me salvar, eu não estava trabalhando nisso, eu estava desprezando isso, eu estava fazendo pouco caso da minha salvação. Como eu vou receber ela então? Se eu não dei valor a ela, se eu troquei ela como um lixo, se eu troquei minha salvação por uma noite, por uma prostituta, se eu troquei a minha salvação por passar perna numa pessoa, por enganar uma pessoa, se eu perdi a minha salvação porque eu traí,
eu não dei valor à minha salvação, então como eu vou receber ela se eu desprezei a ela? Se eu neguei ela? Se eu desprezei a ela? Se eu não quis ela? Às vezes eu vejo pessoas, como aconteceu agora lá no terremoto nas Filipinas, né? As pessoas gritando por Deus. Elas estavam gritando por um Deus que elas rejeitaram a vida inteira, que recusaram a vida inteira, que nunca quiseram ir numa casa dele de oração, orar, falar com ele, rasgar o coração, se humilhar diante dele, reconhecer a santidade dele. Aí na hora da tragédia, na hora da dor, na hora do perigo, que eles chamam? Chamam por Deus. Chamam por Deus. Como Deus vai agir se não há um arrependimento? Como Deus vai agir se aquela pessoa pertence a outra, é filho de outra, não é filho de Deus? E Deus não tem compromisso com os filhos dos outros. O compromisso de Deus é com os filhos dele. É com aqueles que nasceram de novo, se batizaram nas águas, se arrependeram da vida errada, reconheceram que eram pecadores, porque uma coisa que o pecador nunca reconhece é que ele é pecador, né? Ele sempre se acha que ele é muito bonzinho, que não faz mal para ninguém. Ele mesmo se julga e ele mesmo se absolve. Ele não se condena. Ele não se condena. Ele mesmo se julga e ele mesmo se absolve. Mas eu não faço mal para ninguém. Aí, se a vida dele passasse por um filme, nós ia ver quanta coisa errada ele fez, quantas vezes ele desejou mal para alguém, quantas vezes ele praguejou alguém, quantas vezes ele teve inveja de alguém, teve ciúme de alguém, quantas vezes ele teve mágoa de alguém. Não adianta esconder de Deus, Deus está vendo tudo. Pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo. Não adianta, não engana Deus. Não engana Deus. Não adianta dizer que tu é santo, porque Deus sabe que tu é uma praga e não santo. Amém? Essa é a verdade, não adianta esconder de Deus. Não adianta se mostrar para os homens. Que tem muitos por aí que vão para a igreja, a primeira coisa é botar o paletó, a gravata e a Bíblia debaixo do braço. Deus, eu sou um convertido. Deus, Ele olha o nosso interior, não é o exterior. Quem vai olhar o teu exterior, são as pessoas que estão na igreja, eles vão olhar o teu exterior. Mas Deus vai olhar o teu interior. E aí, como é que está o teu interior? Como está o teu interior? Lembra que Jesus falou que os fariseus são como sepulcros caiados, como túmulos que são pintados. A pessoa vai lá e compra tinta, vão pintar o túmulo fulano de tal, vão deixar bem bonito, vão lá comprar tinta, pinta o túmulo, coloca um vaso de flores bem bonitas em cima do túmulo, né? Ali o túmulo bem bonito, como está bonito o túmulo do fulano de tal. Como está bonito o túmulo dele, né? Deixamos bem bonito, ele deve estar feliz. Mas lá dentro do túmulo, se tirar a tampa, o que tem lá dentro? Ossos podres. Ossos podres. Por isso Jesus falou que os fariseus são como sepulcros caiados, pintados com cal, pintados com cal com tinta ou sem tinta, mas pintados e cheio de vasos lá em cima com flores bonitas, mas abrir lá dentro é tudo podre. É assim que muitas pessoas se encontram diante de Deus e dizem que uma vez salvo, sempre salvo. E o diabo continua dando risada, enganando ela. Porque a Bíblia contraria o que ela está dizendo. Aqui mesmo no livro de João, capítulo 3 em diante, todo capítulo nós vemos que o diabo engana a pessoa. Porque ninguém há que vai se salvar se não tiver nascido de novo e ser batizado com o Espírito Santo. É o que diz aqui, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito que o necessário é vou nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele está vindo, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ele não pertence a esse mundo, ele não tem paradeiro, ele não tem lugar certo. Ele é levado. Então diz assim, Nicodemo respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceites o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não cresce, como crereis então se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu
senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Agora vamos ler lá em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos. É você que está na sua casa, que está assistindo a pregação, abre em Romanos, o capítulo 8 de Romanos. Romanos 8. Aqui, a Bíblia vai dizer se tu tem Deus na tua vida, se tem o Espírito Santo ou não tem. Ou tu está sendo enganado pelo diabo. Ou se é um espírito enganador que entrou em ti. Porque quando a pessoa ela não entende que ela tem que se arrepender do pecado da velha criatura e morrer com a velha criatura, ela não recebe o Espírito de Deus, mas se ela insistir muito, vai entrar um espírito enganador nela, vai orar em línguas, porque o diabo ora em línguas, o diabo também era anjo, vai orar em línguas dos anjos, vai orar em línguas estranhas, vai enganar a pessoa, e a pessoa vai achar que tem o Espírito Santo. Como nós vimos aqui semana passada, né? A Bíblia diz que se for profecia, seja o que, gente? Seja segundo a nossa fé. Então, profecia já mostra bem claro aqui que profecia não é adivinhação, não é adivinhar futuro nem passado das pessoas. Então, aqui já mostra claramente que profecia, ela é, eu vou profetizar coisas boas para a tua vida. Eu vou profetizar a tua cura em nome de Jesus. Eu vou profetizar que a porta se abra na tua vida financeira. Isso é profetizar. Isso é profecia. É o que está escrito na palavra de Deus. Jesus profetizou todas as coisas. E hoje nós vemos elas acontecendo. A Bíblia é uma profecia. Tudo que Jesus profetizou, hoje nós vemos acontecendo. Então, o dom de profecia não é adivinhar futuro, mas sim profetizar coisas que vão acontecer na vida da pessoa, porque tu está determinando que isso vai acontecer. Tu está profetizando isso. Abriram? É 8 no versículo 10. Abre no versículo 9. 8, 9. Romanos 8, versículo 9. Bem rapidinho, para não demorar muito, tá, pessoal? Você que está na sua casa também abre Romanos 8, 9. Abra sua Bíblia, Romanos 8, 9. Aqui diz assim, olha só. Portanto, vamos lá. Vós, porém... Vamos ler no 8, gente. Pode ser no 8. 8 em diante, tá bom? Portanto, porque aqui diz, aqui completa, aqui diz o problema. Portanto, os que estão na carne não podem, gente, agradar a Deus. A pessoa carnal não agrada a Deus, por causa que ela agrada a quem? Ela agrada a si mesmo. Ela agrada o seu coração enganador. Ela agrada a sua carne. A pessoa que está na carne, ela não pode agradar a Deus. Olha como isso é forte. Olha como isso é forte. Tem pessoas que não dão valor a isso. Olha como isso é forte. Olha o que diz. Portanto, os que estão na carne, se não nasceu das águas, não foi batizado, não se arrependeu dos teus pecados, tu não é uma nova criatura. Aqui está dizendo, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, com E maiúsculo, no Espírito Santo, a pessoa foi batizada. Aí vem a pergunta, se é que o Espírito de Deus habita em nós, se é que o Espírito Santo está aí, né? Habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja só, gente, a importância de ser batizado com o Espírito Santo, e as pessoas não estão dando um bom valor. A pessoa vem para a igreja, ela quer vida próspera, ela quer conquistar, ela quer isso, ela quer aquilo, ela quer o marido de volta, ela quer a esposa de volta, ela quer tirar o filho da droga, ela quer prosperidade, ela quer riqueza, ela quer luxúria, ela quer isso, quer aquilo, mas ela não tem buscado o Espírito Santo. Porque a pessoa pode ser uma pessoa muito abençoada na igreja, pode ser uma pessoa muito abençoada na igreja, ela pode ser uma pessoa que conquista tudo o que ela quer, mas se ela não se arrepender dos seus pecados, ela não vai conquistar a salvação da alma dela. Ela pode conquistar bens materiais, ela pode conquistar o amor da vida dela, ela pode conquistar tudo que ela quiser, menos a salvação da alma será conquistada.
se ela não se arrepender. Ela é muito abençoada, ela usa a fé na igreja, ela é dizimista fiel, ela é ofertante, ela faz voto com Deus, ela é uma pessoa que recebe, porque ela crê, ela recebe, ela dá, recebe, ela crê, e Deus faz, Deus opera na vida dela, porque ela crê, porque ela tem fé. Mas ela não se arrependeu dos pecados, ela não se entregou para Deus, ela não vai conquistar a salvação da alma dela. É muito importante o batismo com o Espírito Santo. Então, diz aqui, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo não é de Deus. Não adianta dizer que é, porque Deus vai dizer que não é. Porque a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que só tem o Espírito Santo aquele que verdadeiramente morreu para o pecado, morreu para as coisas erradas, morreu para esse mundo. Não tem mais fascinação pelo mundo. Ele se aborrece com as coisas que o mundo faz. Não é acaso, eu vi pessoas botando na internet que o cristão não pode assistir a Copa do Mundo. Eu tenho que ser forte o suficiente para a Copa do Mundo não me contaminar. Eu não vou falar o palavrão que os jogadores falam, eu não vou mentir como eles mentem, não vou enganar como eles enganam. Eu continuo sendo de Deus. Eu apenas estou assistindo uma partida de futebol, só isso. Aí tem pessoas que já levam para outro lado, né? Como antigamente tinha igreja que ensinava as pessoas que não podia ter televisão dentro de casa. Como se a televisão fosse um monstro que a pessoa tinha medo. Não pode televisão dentro da casa, era um monstro. Mas nós aprendemos que não é a televisão que vai nos vencer, nós que vamos vencer a televisão. Amém? Nós somos maiores que a televisão, nós somos maiores que a Copa do Mundo. Não é a Copa do Mundo que vai nos tirar da presença de Deus. Porque nós já somos nascidos de Deus, gerados de Deus, e não deixamos que nada nos contamine. Então diz assim, ó. Então aquele que não tem o Espírito de Cristo está no dele. E se Cristo está em vós, olha só o que diz, se Cristo está em vós, o corpo na verdade então está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, olha só, se o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, aquele que ressuscitou Cristo lá dos mortos quando ele morreu na cruz, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, que somos devedores não a carne para viver segundo a carne, mas porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quer dizer, se o meu Espírito vencer, eu viverei. Mas se a minha carne vencer, aí eu estou lascado. Hein? Se a minha carne vencer, aí eu estou lascado. Por isso que diz aqui, ó, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Eu vou receber a morte eterna. Eu não vou me salvar. Mas se pelo Espírito mortificar as obras que eu fazia antes, a mentira, a prostituição, né? As mágoas, o rancor, os ódios, as raivas, a ira, aquela coisa toda. Se eu vencer tudo isso, eu estou vencendo a minha carne. Então, pelo Espírito, eu mortifico as obras do corpo, então eu viverei. Porque todos os, olha, presta atenção nisso aqui agora, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Os que são o que, gente? Guiados são os filhos de Deus. Todos que são guiados são filhos. Quem não é guiado não é filho. Como a pessoa vai dizer que ela é filho de Deus se é o diabo que guia ela? Se é uma entidade que guia ela? Se é uma religião que guia ela? Se é uma mentira que reina nela? Se é um trapaceiro, um mau caráter que habita nela? Como que ela vai dizer que ela é filha de Deus? Os que são guiados pelo Espírito, jamais o Espírito Santo vai levar a pessoa para deitar com uma prostituta. Jamais o Espírito de Deus vai levar uma pessoa para adulterar. Porque se a pessoa é guiada pelo Espírito, o Espírito de Deus não vai levar ela para roubar, para adulterar, para receber propina, para se corromper. Jamais, porque o Espírito Santo vai guiar para as coisas que são de quem? De Deus. Por isso que nós temos que ocupar,
a nossa mente com as coisas de Deus. Que quanto mais tu ocupa a mente com as coisas do mundo, mais no mundo tu está. Mais na carne tu está. Mas quando nós ocupamos nossos pensamentos, ocupamos a nossa mente com as coisas de Deus, mais na presença de Deus nós vamos estar. Mais íntimos com Deus, mais perto, mais junto com Deus nós vamos estar. Amém? Por isso nós temos que ocupar nossa mente com as coisas de Deus. Quando usar as redes sociais, não deixe que as coisas do mundo te contaminem, mas use as redes sociais para as coisas de Deus, para colocar passagens da Bíblia, para ajudar pessoas a sair do inferno. Quais são as pessoas que estão se suicidando? Quais são as pessoas que estão se matando por causa da depressão, por causa de problemas, por causa de uma separação? Quais são os seus maridos que estão matando a esposa porque a esposa abandonou, não quer mais, e ele quer ser o dono dela, então ele não aceita e mata ela, não vai ser minha, não vai ser de ninguém também. Pessoas que estão precisando da tua ajuda, pessoas que estão precisando de uma passagem da Bíblia que tu coloca lá nas redes sociais, uma música, um louvor que fale que nem esse louvor a Jesus, que mostra como a pessoa é hipócrita, que a pessoa ela recebe perdão de Deus, mas ela não consegue perdoar os outros, ela não oferece a outra face, o coração dela ainda está cheio de orgulho. Tudo isso vai fazer com que uma pessoa pare para pensar, e quem sabe até tu consiga tirar essa pessoa da mão do diabo, amém? Quem sabe essa pessoa até se converte. Digam graças a Deus por isso, amém? Eu quero abençoar você que está na sua casa, você que está aí assistindo a live ao vivo, e você também que depois vai assistir, depois dela está lá rolando, né, no Facebook, fica aí mais ou menos um mês, 20 dias, um mês rolando lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, e você tem então a oportunidade de assistir a pregação, ou se você gostou, quer assistir outra vez. Então, eu quero te abençoar, em nome de Jesus, eu quero profetizar. Isso sim é profecia, eu não vou adivinhar a tua vida, não vou adivinhar teu passado nem teu futuro, eu vou profetizar. Que Deus vai abençoar a tua vida, que as portas vão se abrir, que Deus vai abençoar a tua casa, o teu lar, a tua família. Isso sim é profetizar. Meu Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Pai, a todos que estão assistindo essa live, a todos que estão assistindo essa pregação, que sejam, meu Pai, alcançados pelo teu poder, que sejam, meu Deus, transformados pelo conhecimento, pela revelação, meu Pai, que sejam, meu Deus, transformado pela revelação da Tua Palavra, Senhor. Que as pessoas venham, meu Pai, entender a Tua Palavra para que possam salvar as suas almas. Meu Deus, abençoa o entendimento de cada um. Abençoa a casa, abençoa o lar, abençoa a família. Eu determino isso em nome do Senhor Jesus e que assim seja, para que o Senhor seja glorificado e exaltado através da vida dessa pessoa. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga que assim seja. Amém? Deus abençoe. E até domingo que vem, então, vamos estar novamente fazendo uma live aqui pelas redes sociais para que você também possa conhecer a Deus.